Tudo bem, pessoal? Nessa chamada, a gente vai entrar num ponto aí que é uma bola dividida, que é a diferença de remanejamento, transposição, transferência para a abertura de créditos adicionais. Então, vamos lá. Inicialmente, remanejamento, transposição e transferência são nomenclaturas que foram criadas na Constituição Federal de 88. Elas não existiam e não existem na Lei 4.320. Diferente de fontes de créditos adicionais, que são 3 créditos adicionais que já existiam na Lei 4.320, crédito suplementar, especial e extraordinário. Outro ponto importante é que na própria Lei 4.320, você já tinha 4 fontes de créditos adicionais, são essas 4 aqui, ó: anulação de dotação, operação de crédito, superávit financeiro do balanço patrimonial do ano anterior, excesso de operação do exercício atual. Além disso, depois, o Decreto-Lei 200 criou a 5ª fonte, reserva de contingência, e a Constituição Federal criou a 6ª fonte, recursos sem despesas correspondentes. Pronto, esse é o panorama inicial. E aí vamos agora para o conceito de remanejamento, transposição e transferência. O que ocorre no remanejamento, transposição e transferência? Você tira a dotação de um canto e joga no outro, ou seja, você cancela a dotação de um lado e joga no outro lado. A diferença é que no remanejamento, você muda o órgão. Você tira de uma unidade orçamentária e joga para outro órgão. Na transposição, você muda de um programa para outro, mas você está dentro do mesmo órgão. E na transferência, você está dentro do mesmo órgão, dentro do mesmo programa, mas muda a categoria econômica de corrente para capital. Onde eu quero chegar com isso? Onde é que você pode ter dúvida, que é aceitável você ter dúvida, entre remanejamento, transposição e transferência com abertura de créditos adicionais? A dúvida que você pode ter é aqui, ó, anulação de dotação. É aqui que pode ter um problema, nesse cara aqui. Por quê? Se você vai abrir um crédito adicional e usar a operação de crédito, quando você abre uma operação de crédito, você não anula a dotação de um órgão para outro, de um programa para outro, ou de uma categoria econômica para outra. Você não faz isso. Então, quando você usa o superávit financeiro, é a mesma lógica. Você não anula de um canto para o outro. O excesso de arrecadação, você não anula de um canto e joga para o outro. A reserva de contingência, ela é muito específica, então ela também não vai se confundir. E recurso sem despesas correspondentes também não vai se confundir com isso. Então, o ponto de divergência, o ponto de dúvida é: quando eu for abrir um crédito adicional e eu for usar como fonte anulação de dotação, pode ser que isso aqui, de alguma forma, se confunda com isso. Só que é diferente. Ou seja, qual é a conclusão que eu vou ter para não confundir abrir um crédito adicional, anulando dotação, com remanejamento, transposição e transferência de recursos? Aí o que é a doutrina que eu coloco no nosso material, no nosso livro, o que é que eu coloco? É o seguinte: remanejamento, transposição e transferência são institutos, são ferramentas específicas. Então, elas têm procedência perante o crédito suplementar, que é mais abrangente. O crédito suplementar, especial ou extraordinário, que você vai anular uma dotação para abrir um crédito suplementar, especial ou extraordinário. Lembrando que, se você vai abrir um novo crédito para um novo órgão, então você, em tese, vai ter um crédito especial. Se for uma situação urgente e imprevisível, você vai ter um crédito extraordinário, o que já justifica também usar o crédito especial extraordinário. Então, no frigir dos ovos, no final das contas, onde é que você vai ter realmente um possível problema, um possível conflito? Quando você for abrir um crédito suplementar, mas pode ser um crédito adicional também, mas principalmente suplementar, em que você for anular a dotação. Porque você tem que ter cuidado. Será que, na verdade, eu não estou fazendo um remanejamento? Será que, na verdade, eu não estou fazendo uma transposição? Será que, na verdade, eu não estou fazendo uma transferência de recursos? Porque se você estiver fazendo um remanejamento, uma transposição e transferência, esses 3 institutos, eles têm precedência conceitual, digamos assim, sobre abrir um crédito adicional usando anulação de dotação. Então, moral da história: se você estiver mudando dotação de um órgão para outro, você vai usar o instituto do remanejamento e não do crédito adicional usando anulação de dotação. Que pode parecer a mesma coisa, mas não vai ser. Por quê? Porque, por exemplo, se eu quiser abrir um crédito suplementar, eu posso abrir um crédito suplementar pré-autorizado diretamente na LOA.
No remanejamento, não. No remanejamento, para eu fazer um remanejamento, transposição, transferência, eu preciso de quê? Eu preciso de uma autorização legislativa específica ou na própria LDO. Então você já vê que a regra é um pouquinho diferente. Então, moral da história, remanejamento, transposição, transferência possuem precedência conceitual em termos de especificidade em relação à abertura de créditos adicionais que anulam dotação. Esse problema você não vai ter nas outras 5 fontes, que são essas aqui. Essas outras 5 fontes aqui, você não tem esse tipo de problema. O problema é só aqui. Cuidado aqui. Ok? É o único cuidado que você tem que ter quando você anula a dotação para abrir um crédito suplementar especial extraordinário. Porque, na verdade, pode ser que você esteja mascarando isso como remanejamento, transposição, transferência, e esses 3 possuem precedência em relação à abertura dos demais créditos adicionais. Até a próxima. Abraço.